Boa noite. Do nada, uma live. Neste brevíssimo encontro, eu vou celebrar uma semana que eu estive em São Paulo. O tempo voa e eu fui convidado para a crisma da minha afilhada Larissa. Estive lá em São Paulo e exatamente cheguei na sexta-feira da semana passada lá. E uma semana, no final de semana passado, eu estava lá em São Paulo e eu fiz uma visita marota ao Sebo do Messias, né? Quem vai a São Paulo tem que ir ao Sebo do Messias. Ó, comprei uns livrinhos lá. Olha aqui a lombada. Histórias do Brasil, diversos. Conseguem ver aqui, ó? História do Brasil, diversos. Isso aqui é um costume que eles tinham... obrigado, Alice. Então, isso aqui é um costume que eles tinham no século XIX até começo do século XX, de editar livros. Eles faziam um volume assim, como esse aqui, a partir de vários impressos. Eles já pegavam outros impressos, folhetos, enfim, aí reuniam tudo e faziam aqui um volume, né? E é justamente esse aqui, olha só, é estranho, né? Não tem um título próprio, não é uma edição, não é uma editora que fez isso aqui, é uma coleção de impressos de vários autores. Começa com esse aqui, que é Formação dos Limites do Brasil, Almirante José Cândido Guilhobel. Esse Guilhobel andou aqui por São Luís. Eu não sei agora se é o Almirante Guilhobel que escreve essa Formação dos Limites ou o pai dele, que foi também almirante, que esteve aqui em São Luís no começo do século XIX e retratou a cidade. Existem umas gravuras do Maranhão da década de 1820, são muito raras, é um conjunto de 4 ou 5 gravuras. Gravuras de Guilhobel, né, que retratam a vida em São Luís, no Maranhão, na década de 1820. Mas não é nada disso que eu queria falar para vocês. Eu queria mostrar uma coisa muito interessante. Olha só, é esse aqui. Estava lá no Sebo, né? Sebo, boa noite, senhor. Sebo, eu chego lá e fico, todo tipo de livro velho eu puxo. Não sei se vocês vão conseguir ler aqui. Olha aqui, Jonathan, você que é historiador, consegue ver aqui o título? Então, eu vou ler aqui para vocês o título: O Tráfico e a Diplomacia Brasileira. Professor doutor Manuel Álvaro de Souza Saviana. Primeira tese oficial. Então, esse aqui é um estudo sobre o tráfico de escravos, né, para o Brasil. Então, o tráfico e a diplomacia brasileira. Mas, e aí, eu sei que está invertido, aí vai do teu talento conseguir ler, mas olha só. E aí, por que eu comprei esse livro? Deixa eu olhar só aqui o preço. O Dr. Jonathan está interessado aqui nas minhas antiguidades. Preço R$50, Sebo do Messias, está aqui. É um valor barato para um livro antigo, R$50, não é nada, não é nem o que eu circulo num dia de gasolina aqui em São Luís. Mas olha só, por que eu comprei esse livro? Por causa do autor desse último artigo aqui, que foi esse autor que eu li para vocês, que não é nada mais nada menos do que o maranhense Manuel Álvaro de Souza Saviana, que dá nome a esse bairro conhecido aqui de São Luís chamado Saviana, né? O Saviana, conhecido Saviana ali na região do eixo Itaquibacanga. Então, Manuel Álvaro de Souza Saviana, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver a rica biografia dele. Ele foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Que é uma instituição de 1840, em que a presidência era honorífica do imperador Dom Pedro II, né? Deixa de piada, senhor. Bom, e aí o que acontece? O Saviana, ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Do que eu acho que esse livro aqui é uma coletânea de artigos de membros do Instituto Histórico. E aí eu queria falar justamente desse Saviana, né? Porque aqui em São Luís, a falta de informação sobre os bairros e sobre as personalidades históricas maranhenses criam mitos e lendas bizarras. Como, por exemplo, me lembra o nosso amigo Ramsés, né, que pesquisa genealogia, tem um canal muito bom aqui no Instagram chamado Ramsés Genealogia, se não me trai a memória. E ele disse que ouviu de um guia comentando que o nome do bairro Saviana é porque aquelas terras seriam de Ana Jansen, e quando Ana Jansen chegava lá,
os moradores diziam: salve Ana. Bicho, eu não sei, não. É muita criatividade. Mas loucuras à parte, Saviana, o maranhense, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, doutor Manuel Álvaro de Souza Saviana. Primeira tese oficial. É só rindo mesmo, Alice. É uma coisa assim. Quando eu vi pela primeira vez essa história, eu dei umas gargalhadas, enfim. Mas é isso aí. Então foi um grande pesquisador e um intelectual brasileiro, maranhense, dos séculos XVIII, do final do século XIX e começo do século XX. E eu vou só mostrar aqui rapidamente os outros livrinhos que eu trouxe lá de São Paulo, também da Sebo do Messias e Sebo Nova Floresta, são os melhores sebos lá de São Paulo. Eu trouxe esse aqui, Jurisprudência Criminal, também de um maranhense muito conhecido, Viveiros de Castro, que foi membro do STF à época. O cheiro desses livros antigos é fantástico. Então, Jurisprudência Criminal, Casos Julgados. Eu comprei porque é um maranhense, o Viveiros de Castro, vocês podem ver bem aqui, ó, Viveiros de Castro, V de Castro. Se vocês pesquisarem no Google também, o Viveiros de Castro, ele vem de um tronco de uma família alcantarense, né, muito antiga, né, e ele foi um dos maiores nomes do direito brasileiro da época, do final do século XIX, começo do século XX, e membro do STF. Aqui, ó, juiz do Tribunal Civil e Criminal, casos julgados. E aí eu comprei esse livro porque, não só por causa do Viveiros de Castro, porque eu estou pesquisando também jurisprudência sobre o cangaço. Eu talvez, se Deus permitir, neste mês de julho, eu fazer uma viagem até Alagoas, lá até Sergipe, onde Lampião fez sua passagem. Eu também incluí aqui mais esse livro, eu não tinha, Cangaceiros e Fanáticos, de Rui Facó. Muito bom esse livro, eu também já li lá em São Paulo mesmo, uma boa parte dele. Trouxe aqui para minha coleção de cangaço e eu quero encontrar jurisprudência criminal de cangaceiros aqui no Viveiros de Castro. Então eu vou fazer essa pesquisa. É antes do período napoleônico, do cangaço napoleônico, mas já tinha cangaceiros nessa época do Viveiros de Castro. Quem era o grande cangaceiro? Antônio Silvino, nessa época, no começo do século XX. Antônio Silvino. Eu também trouxe essa obra clássica que eu não tinha, aliás, eu tinha, mas dei de presente para uma pessoa que veio aqui na minha casa. História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão. Foi o livro da estadia escrito pelos capuchinhos franceses que estiveram aqui por ocasião da, entre aspas, Fundação de São Luís. Esse aqui é de uma coleção da década de 30, 40, né? Mas eu não tinha mais, comprei novamente. E por último, esse aqui que é um livro excelente sobre a abolição da escravatura, 1888. E aqui, curiosamente, eu comprei porque o autor ele tem uma visão bastante realista sobre a princesa Isabel. Ele joga no chão também essa ideia de que a princesa Isabel só assinou uma lei, o que a princesa Isabel fez muito pouco pela abolição. Ao contrário, ele fala que a princesa Isabel enfrentou todo tipo de preconceito, misoginia, enfim, todo tipo de aceita doações, né? Tá certo. Que ela enfrentou todos os tipos de forças contrárias à abolição não indenizada, né? A princesa Isabel é muito criticada, e a lei da abolição também, porque ela supostamente não indenizou os escravos, né? Não fez a reforma agrária. Isso era inviável naquela época. Por outro lado, a abolição não indenizada para os proprietários de escravos, que era isso que eles queriam ser indenizados porque o Império estava abolindo a escravidão, né? Então, a Lei Áurea, como é sabido, ela só tem 2 artigos. Ela declara a encerrada escravidão no Brasil e o artigo 2º que não admite disposições em contrário. Então, os proprietários de escravos queriam ser indenizados, quer dizer, não basta ter explorado durante longas décadas o trabalho escravo, ainda queriam receber uma indenização do Estado brasileiro. Então, nesse livro, que eu recomendo muito também, é um livro muito bom, assim, a escrita é muito boa, o autor diz que a princesa Isabel enfrentou todo tipo de força contrária para não onerar o Estado brasileiro com essa demanda por indenização para os proprietários de escravos, né? E aí ela foi achincalhada, ela menos do que o marido, Conde D, né? E como ela era mulher,
tinha esse certo receio de atacá-la diretamente. Então eles focaram no marido, no Conde D, que é uma coisa que eu vou falar no meu livro, futuro livro, próximo, já vem anunciando quase há 6 meses aí, esse livro ainda não saiu, mas se Deus quiser também vai sair. Então é isso, são esses 4 livrinhos que eu trouxe lá de São Paulo. 4? 5 livros. Que o Saviana, Manuel de Araújo Saviana. Não existe essa coisa de Salviana, tá bom? Se vocês um dia escutarem essa piada por aí, por favor, parem, cale-se. Saviana, intelectual maranhense, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e eu acho que esse livro aqui é uma coleção de artigos de membros do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então era isso, eu desejo um bom final de semana para vocês, um feliz arraial. Eu vou estar no Arraial do Ipen daqui a pouco, encontrando alguns amigos, e se quiserem me encontrar, estarei por lá. Então um forte abraço a todos. Está convidado a falar sobre ele na biblioteca do Senac. É só marcar a data, esse mês de julho eu estou de férias. Então é só marcar que vou lá falar sobre o Saviana, tá bom? E é isso aí. Um forte abraço para todos vocês e bons estudos.